Bom, gente, existe também, além das conversões que nós já vimos, que são fundamentais, existem também outras conversões que nós podemos, outros métodos, né, que nós podemos usar para fazer a conversão. Porque até agora o que a gente viu foi o seguinte, a gente viu que o decimal é o centro de tudo, né? O sistema decimal é o centro de tudo e é a partir dele que a gente converte para as outras bases, né? Então a gente do decimal a gente converte para o binário e também vice-versa. Vamos fazer aqui uma seta de dois caminhos, aqui, né, de mão dupla. Do decimal a gente também pode converter para o octal com facilidade e do octal também para o decimal aí tranquilamente. E do decimal também aqui uma via de mão dupla, a gente consegue converter aqui para o nosso sistema hexadecimal, ok? Então, foi isso que a gente aprendeu aqui, esse triângulo aqui de conversões com a seta de mão dupla indicando o sentido que essa conversão pode ser feita, ok? Mas pode acontecer de eu precisar converter um número de octal para binário, por exemplo, ou de octal para hexadecimal, ou vice-versa, né? E aí, usando o método que a gente viu nas últimas videoaulas, o que a gente seria obrigado a fazer? Bom, do octal eu só tenho mão, só tenho caminho para o decimal. Então, se eu quiser converter do octal para o binário, eu teria que antes converter para o decimal e do decimal eu passar para o binário ou para o hexadecimal. Ok? É perfeito, você pode fazer isso tranquilamente e vai dar super certo. Não tem problema nenhum. Só que é um método demorado. Dependendo do tamanho do número que você quiser converter, pode ser um método demorado, uma maneira não muito eficaz de você fazer essa conversão aqui entre essas bases aqui, essas outras bases, ok? Então, a gente vai estudar agora métodos de fazer conversões diretas do binário para o octal e vice-versa, e do binário para o hexadecimal e vice-versa. A gente só não vai estudar do octal para o hexadecimal, porque é um método que, ao meu ver, não vale a pena se você conhece esse método intermediário aqui do octal para o binário. Eu acho que pode até vir a ser mais rápido você passar para o binário e do binário passar ou para o octal ou para o hexadecimal do que para tentar passar direto do hexadecimal para o octal, ok? Então, esse método alternativo que a gente vai ver a partir de agora, ele vai ser bastante útil porque ele é muito mais rápido do que a gente fazer a conversão primeiro para o decimal e aí sim para a base de destino que a gente deseja obter o resultado, tá? Então, por isso que é importante passar esse método para vocês. Claro que é opcional, quem quiser ficar com aqueles métodos que nós já vimos, não tem problema nenhum, vai dar super certo, só que as conversões vão ser um pouco mais demoradas, tá? Então fica aí a critério de cada um qual método usar. Eu aconselho vocês a aprenderem esse método aqui e com um pouquinho de prática, com um pouco de exercício, vocês já vão dominar ele tanto quanto dominam o outro método. Então, com prática, o que parece no início difícil, pô, mais um método, mais uma forma diferente de converter, eu vou confundir tudo. O que parece isso inicialmente, com um pouco de prática, alguns exercícios, com facilidade no futuro vocês vão conseguir fazer essas operações aqui. Tá? Então vamos começar a fazer essa conversão aqui usando o sistema octal e usando o sistema binário. Depois um método muito parecido é usado no caso do hexadecimal. Mas vamos pegar esses dois sistemas aqui, até porque foram os dois primeiros que nós estudamos. Ok? Vamos lá então. Vamos pegar aqui então um número em binário. Tá? Eu vou pegar um número em binário aqui que vai ser esse aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bits, né? Um número em binário. E eu quero converter ele para octal. Muito bem. Vamos ver qual que vai ser o resultado dessa conversão já, que aí vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Então vamos aqui na nossa calculadora, calculadora de programador. Vamos colocar aqui binário. Vejam que quando eu coloco binário ele habilita só uns e zeros, outros números estão desabilitados. Né? E vamos digitar um número lá. 1 mais 3 zeros. Opa, 1 mais 3 zeros. Depois 1 mais 2 zeros. Depois 1 e mais um zero. Esse número aqui binário
convertido para octal tem que dar 422 em octal, ok? Então, se a gente converter para decimal e chegar no octal, a gente vai ver que tem que dar isso aqui mesmo, né? Vamos fazer isso aqui. A aula vai ficar um pouco mais longa, mas eu acho que é válido a gente fazer essa experiência só para vocês verem, tá? Então, vamos converter antes aqui para o sistema de base 10, para o decimal. Então, vamos lá, muito fácil. Vou pegar o primeiro número, multiplicar por 2 a 0, por 2 a 1. Esses aqui que são 0, né? A gente nem precisa fazer a conta. 2 a 2, 2 ao cubo. Esse 1 aqui, 2 à quarta. 0, 2 à quinta, como é 0, vamos ignorar. 2 à sexta, 2 à sétima. Esse aqui vai acabar sendo multiplicado por 2 à oitava, né? Então, aqui 2 a 0 vezes 0 dá 0 mesmo. 2 a 1 é 2 vezes 1 dá 2. 2 ao quadrado vezes 0 dá 0. 2 ao cubo vezes 0 dá 0. 2 à quarta dá 16 vezes 1 dá 16. 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima, multiplicados a 0 não dão nada. E 2 à oitava. 2 à oitava. Se vocês tiverem dificuldade, é só voltar aqui na calculadora. Vamos pegar agora aqui a calculadora científica para fazer esse trabalho para a gente. E a gente quer pegar o número 2 e quer levar a base 8. Então a gente pega o número 2, vem aqui no x elevado a y, elevado a 8, igual a 256. Então aqui o resultado vai ser 256. Feita aqui a soma, 256 mais 18, não é isso? Então é só somar aqui com 18, vai dar 274 na base 10. Então, esse número binário na base 10 é 274. Para converter para octal, aí a gente vai ter que usar o método das divisões sucessivas. Então, vamos arrastar a tela aqui um pouquinho mais para o lado. Deixa eu ver se vai ter um espaço aqui. Não, não vai ter. Vamos apagar aqui embaixo, então, para facilitar o nosso trabalho, né? Se vocês puderem ter um caderno aí, e anotando todas essas anotações que eu faço aqui, seria interessante para poder consultar mais rapidamente depois, tá? Então, muito bem. Então, 274 decimal, a gente vai converter para octal e a gente já sabe que o resultado tem que dar 422, ok? 274 dividido por 8, vamos recorrer à nossa calculadora aqui, 274 dividido por 8, dá 34,25. Então, deu 34. Sobra quanto, então? 34 vezes 8. 34 vezes 8. 272. Para 274, faltam, então, 2. Muito bem. 34 dividido por 8 dá para fazer de cabeça. Dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 34 sobram 2. 4 não posso dividir porque é menor que 8. Então, é só pegar o resultado inverso e realmente bateu 422 na base 8. Então a gente fez aqui duas conversões para passar de binário para octal e vejam que o resultado, como a gente conferiu na calculadora antes, bateu. É 422 mesmo. Então, usando esse método, os métodos que a gente já conhece, tranquilo, dá para fazer a conversão com muita facilidade até. Claro que é um processo demorado justamente por a gente ter de passar por duas etapas aí no processo. Então, é um pouquinho mais demorado, mas funciona perfeitamente como nós provamos agora. Mas, se existe um método mais fácil, por que não aprender ele, por que não praticá-lo e começar a usar, não é verdade?